bênção. Glória a Deus. Eu quero trazer para a gente hoje não tem salinha, né? Tá certo? Tá certo? Hoje não tem salinha para os pequenos, então cada um amarra a sua ovelhinha aí ao pé da vide. Amém? Glória a Deus. A Igreja Batista Novo Ser, a igreja que ama, acolhe e cuida. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer a parte B da mensagem da semana passada. Eu quero citar aqui alguns personagens, porque semana passada nós estudamos aqui, né? Falamos aqui a respeito de vivendo pelo que é eterno, né? Então nós despertamos no nosso coração aí o interesse pelas coisas eternas, deixando de nos envolver de forma indevida com as coisas terrenas, com as coisas naturais, valorizando de fato aquilo que Deus realmente diz para nós que é o que tem valor, né? Nós temos dois personagens na Bíblia, que são as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, né? Que quando Jesus hospedava ali na casa delas, Marta era o meu nome é Eliane, não, meu nome é trabalho, né? Meu nome é trabalho. Vou te falar para vocês uma coisa: morar na mesma casa com a pastora Eliane não é brincadeira não. Meu Deus do céu, ela põe a gente para ralar com força, viu, essa mulherzinha? Eu acho que Marta não chegava aos pés da Eliane. Ah, meu Deus. Mas então, obrigado, meu filho. Brincadeira, né? Porque ela é a mistura dos três. Ela é Marta, Maria e Lázaro ao mesmo tempo. Ela é tudo junto, amém? Glória a Deus. Mas então, essas duas personagens, Marta e Maria, nós tivemos ali Marta super preocupada com os afazeres da casa, enquanto Maria, quando teve a oportunidade de estar com Jesus, ela abriu mão de tudo para sentar aos pés do Mestre. E Marta, muito ansiosa com os afazeres de casa, com os afazeres domésticos, chega para Jesus e diz assim: o senhor não se importa que eu esteja a trabalhar sozinha enquanto esta aí não faz nada? Eu imagino que ela pensou que Jesus ia dar uma bronca em Maria e falar: vai para o trabalho, ajuda a sua irmã, você não está vendo como que ela está cheia de tarefas? Mas Jesus disse para ela: Marta, Marta, você anda muito preocupada, muito ansiosa, muito distraída com os muitos afazeres, mas Maria, ela escolheu a melhor parte, a boa parte, e isso não lhe será tirado. Oxi, Marta caiu do cavalo, né? E Jesus disse para Maria, endossou o que Maria estava fazendo e não dispensou Maria da presença. Então, queridos, o Senhor Jesus, Ele quer que a gente valoriza o que Ele realmente valoriza, que são as coisas eternas. A palavra de Deus, ela vem sempre para nos ativar para isso, para nos conduzir para isso, para que a gente entenda que esse lugar onde nós estamos vivendo nos dias de hoje, que essa terra, esse mundo, é tudo passageiro. Nós viemos, entramos nele nu e é nu que nós vamos partir daqui. E o Senhor Jesus, Ele tem nos preparado para a eternidade. Nós precisamos viver nesse mundo como quem está de olho, como quem desfruta já da eternidade em Cristo Jesus, amém? Então eu quero falar hoje, continuando a mensagem, vivendo pelo que é eterno, como parte 2 da mensagem, falando a respeito de alguns personagens bíblicos, que eu sei que deve ter vários outros que Deus pode trazer à sua mente, mas eu separei aqui 4 personagens. O
primeiro deles foi Moisés, o segundo Neemias, o terceiro o apóstolo Paulo e o quarto o Senhor Jesus. De pessoas que teriam coisas extraordinárias que os chamavam a atenção aqui nessa terra, mas que eles abriram mão das coisas desse mundo e fizeram a opção pelas coisas da eternidade em Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para falar com Deus agora, para que o Senhor possa ministrar o seu coração e edificar a sua vida com essa palavra dessa noite. Sabe, queridos, eu como pastor, a pastora, o Fabrício, eu creio, o pastor Alexandre, a pastora Salete, todos aqueles que são, a Silvia, todos aqueles que estão na responsabilidade de ministrar uma palavra, a gente ora para que essa palavra possa edificar o seu coração. Mas eu acredito que muito mais interessado do que nós em pregar a palavra, seja você que está aqui como ouvinte da palavra. A Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvinte, nós precisamos não apenas ouvir, mas reter a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, para que ela possa produzir os frutos que Deus determinou para que essa palavra produza na nossa vida e consequentemente sermos abençoados pelo Senhor. Então eu creio que o maior interessado precisa ser nós que estamos ouvindo, que estamos recebendo a palavra de Deus. Então eu quero convidar você para orar nesse momento, falando com o Espírito Santo de Deus, que te edifica através dessa palavra, que possa mudar a sua vida, te acrescentar através dessa palavra, para que você não seja um mero ouvinte, um mero espectador, porque quando nós entramos na igreja como espectador, nós também saímos como espectadores, e muitas vezes o espectador, ele se dá o luxo, né, de criticar, de se posicionar, e não apenas de receber, mas o que Deus quer é que cada palavra que saia desse altar, cada palavra que saia da boca do profeta, do pregador, seja para a edificação da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida aqui, Pai, para servir o Senhor conforme a tua vontade. Desejo ser a boca do Senhor para ministrar ao coração da tua igreja, para a edificação da tua igreja. Assim também eu oro ao Senhor para que eu também, como aquele que recebe a palavra, ministrado pela palavra, seja também conduzido pelo Senhor a esse lugar de cura, de libertação, de transformação, de ativação, em nome de Jesus, pois eu quero que a tua palavra venha produzir em mim tudo aquilo que o Senhor determinou que ela produza, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, vem nos socorrer nesta noite, venha nos despertar, Senhor, por aquilo que o Senhor quer fazer, para que a gente possa estar atentos à tua palavra e ser tocado no íntimo do nosso espírito, no íntimo da nossa alma, pelo teu poder, para a nossa transformação e edificação. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Rogo ao teu Espírito, ao Espírito Santo, ao doce Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, que venha sobre nós com a tua maravilhosa e abundante graça, nos instruir, nos ensinar, nos tornar apercebidos pela tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, abrir o nosso coração e a nossa mente para receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. O pastor gosta de amém, né, gente? Amém. Bem, então nós vamos começar aqui no nosso comentário a respeito de Moisés. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Nós temos alguns textos meio extensos. Esses textos extensos não é para tornar o culto cansativo. Os textos extensos que a gente lê, de uma certa forma, para nos obrigar a ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Tá certo? Porque muitas vezes a gente pode pegar um textinho, a gente pode pegar João 3,16, ou ler algumas palavrinhas e desenrolar toda uma mensagem. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós contextualizamos a mensagem e somos edificados pela leitura da Bíblia. Amém?
Muitas vezes as pessoas não têm muito tempo de ler a Bíblia em casa, então a gente vai ler a Bíblia na igreja. Amém? Glória a Deus. Então, Hebreus capítulo 11, do verso 23 ao verso 29, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, olha bem, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Então veja bem, a palavra aqui está dizendo que Moisés, eu creio que todos aqui conhecem a história de Moisés, filho de Anrão e Joquebede. Como é que é a música de Joquebede? Isso, Joquebede, Moisés não vai morrer. Isso era o que Joquebede tinha no coração. Quando ela teve essa criança chamada Moisés, ela olhou para essa criança e viu que essa criança era diferente. Ela tinha convicção que essa criança era para a glória de Deus. Naqueles dias, assim como nos dias do Senhor Jesus, do mesmo jeito que Herodes mandou matar as crianças de até 2 anos, naquele tempo também, Faraó havia mandado matar todos os meninos, todos do sexo masculino. Joquebede guardou, escondeu Moisés. Joquebede e Arão, seu marido, escondeu Moisés por 3 meses. Depois, sabe o que ela fez? Sabe o que acontecia com os filhos, com os meninos? Eles eram usados por Faraó para alimentar os crocodilos do Nilo. E Joquebede e Arão disse assim: se o menino é para alimentar os crocodilos do Nilo, eu mesmo vou entregá-lo ao Senhor. Ela não permitiu que o filho dela fosse lançado para os crocodilos. Mas o que ela fez? Ela fez uma cestinha de vime, calafetou com betume, colocou o menininho ali dentro e de uma forma muito estratégica, ela soltou esse bebezinho dentro dessa cestinha, exatamente no lugar onde a filha de Faraó usava para se banhar, para tomar banho. Porque ela cria que de alguma forma Deus ia fazer alguma coisa em favor daquela criança. E ela também cria que se alguma daquelas pessoas do Egito tivesse a oportunidade de abrir aquele cestinho e colocar os olhos naquela criança, de maneira nenhuma jogaria para os crocodilos do Nilo. Porque o amor de Deus ia imperar ali, a graça de Deus iria se manifestar ali. Moisés então cresceu, criado pela filha de Faraó, no palácio de Faraó, foi educado por Faraó. Mas quando ele descobriu quem ele era, a que povo realmente ele pertencia e quem era o Deus que ele servia, a palavra aqui nos diz que ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que significa isso? Ser herdeiro do trono do Egito. Ele abriu mão de ser herdeiro do trono do Egito para sofrer com o seu povo como escravo. Porque aqui o texto diz:
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha o que está dizendo aqui. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele permaneceu na fé, como aquele que vê o invisível. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem andado como crente, como aquele que vê o invisível, ou você está militando, lutando, gastando seus dias, gastando seu tempo pelas coisas visíveis desse mundo? Você de fato coloca os seus olhos naquilo que Deus tem proposto para você? Você de fato usa esse tempo em que você está aqui para você ser edificado na palavra de Deus, ligado nas coisas que são eternas, porque você pretende, porque você deseja, porque você espera ser herdeiro da glória de Deus? Ou você está aqui passando seu tempo porque você não tem coisa melhor para fazer numa noite de domingo? Ou você está aqui por causa da turma que você gosta de estar com ela numa noite de sábado, numa noite de domingo, para quando sair daqui poder comer um sanduíche ou uma pizza? Você realmente faz da igreja o lugar do seu ponto de contato com Deus, o seu ponto de encontro com Deus? Ou você faz da igreja um clube social? Onde é que estão os nossos olhos nesse tempo? Porque os prazeres desse mundo estão nos assediando, estão batendo a nossa porta. Os prazeres desse mundo estão nos chamando a atenção e nos distraindo, tentando nos devorar, tentando nos engolir, tentando tomar todo o nosso tempo, para não termos tempo para as coisas de Deus. Você já viu que a maior e melhor desculpa que nós temos, mas é a mais esfarrapada de todas, é você dizer que não teve tempo? Porque tempo é uma questão de preferência. Aquilo que você prefere, você faz o tempo. Você faz o tempo. Aquilo que você não prefere, ou não tem tanta importância para você, você deixa em segundo plano. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe que eles não tem problema nenhum se assistir um jogo do Galo, mas eu acho que se você fosse verdadeiramente crente e tivesse consciência do que é a igreja, do que é esse ponto de encontro marcado com o Senhor, você mandava o Galo para a tonga da milonga. Porque não tem lógica um jogo do Galo concorrer com o Senhor Jesus, com o seu encontro com Deus. Eu não acho que tem lógica um negócio desse. Não tem nada contra o Galo. Moisés, ele se moveu por aquilo que era invisível, abriu mão do trono do Egito, abriu mão das riquezas do Egito, preferindo ser maltratado junto com o seu povo, porque ele olhava e via o invisível. E eu quero te chamar a atenção para isso. A palavra, o tema da nossa mensagem é vivendo pelo que é eterno. Por quê? Porque você é eterno. Você foi preparado por Deus para herdar a eternidade com Deus, e nada menos que isso Deus espera de você. Ele tem tanta fé nisso que ele entregou o filho dele para pagar esse preço, para pagar a sua passagem de entrada no seu reino. E nós não podemos desprezar isso de jeito nenhum. Não podemos. Porque é algo precioso demais Deus tem para nós. E nós precisamos andar como aquele que vê o invisível. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Moisés, ele se moveu numa dimensão de fé tão extraordinária. Sabe por quê? Porque no tempo dele não tinha Bíblia.
No tempo dele não tinha um Antigo Testamento, porque foi ele que escreveu o Pentateuco, foi a partir dele que veio a lei. Todos que vieram depois dele tinham um referencial da parte de Deus, mas ele não, ele só tinha a fé, ele só tinha o histórico de Abraão, ele só tinha a história do seu povo, ele só tinha aquilo que ele tinha, mas ele decidiu crer naquilo que ele tinha. Hoje não, queridos, hoje nós temos isso aqui, que é a base da nossa fé, que nós podemos consultar a hora que a gente quiser, que continuamente está nos comprovando aquilo que Deus tem preparado para nós e confirmando para nós. Tem uma passagem bíblica que fala sobre o rico e Lázaro, dois personagens que Jesus contou uma história. Uns acreditam que seja uma parábola, outros acham que Jesus só escolheu uns nomes ali dos personagens, mas pode ser uma história verídica, e eu acredito que seja uma história verídica, quando ele conta a história ali de Lázaro e o rico, que Lázaro era um pobre mendigo, que ficava à porta do rico abastado, e que em morrendo os dois, o Lázaro, o pobre mendigo, foi levado para o seio de Abraão, e o rico foi levado para o Hades, ou seja, para o inferno. E estando no inferno, o rico olha e vê Lázaro no seio de Abraão e fala: pai Abraão, manda que Lázaro coloque o dedo na água e refresque a minha língua. E Abraão, então, ilustrando Deus ali, ele diz: olha, impossível isso, porque os que estão aqui não podem passar para lá, e nem os que estão lá podem vir para cá. Aí o rico então diz assim: não, mas então manda alguém dentre os mortos para avisar os vivos. E ele cita a casa do pai dele, os irmãos dele, para que eles não venham para este lugar aqui, que esse lugar aqui é terrível. Pai Abraão então diz assim: olha, nem que um morto ressuscita e volte para lá para avisá-los, eles crerão. Lá eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. Jesus dizendo: lá eles têm Moisés e os profetas. É a palavra de Deus. Moisés e os profetas. Então aqui nós temos a palavra de Deus. Essa é a nossa garantia. E tudo que nós precisamos, nós consultamos, e nós temos uma resposta de Deus aqui. Moisés não tinha isso, porque foi ele o autor, foi ele que escreveu. Segundo Luiz Hermínio de Moraes, né, o homem das revelações, que a gente gosta muito de assistir, ele disse que quando Moisés desejou ver a face de Deus, e que Deus não permitiu que ele visse a face de Deus, mas revelando as costas de Deus, ele disse que Deus estava mostrando para ele aquilo que Deus já havia feito desde o começo, para que ele pudesse então ter base para escrever o Pentateuco, o início da história. Então Deus revela. Então, se Deus revelou para Moisés as costas, para que ele pudesse escrever o livro de Gênesis, tendo base, revelação para a criação, eu acredito que Deus revelou o seu rosto então para João, na ilha de Pátmos. Porque se Moisés falou das coisas que Deus já havia feito no passado, João revelou o futuro em Apocalipse. Amém? É só para falar, para fazer um comentário a respeito disso, né? Mas bem, queridos, então nós temos aqui esse personagem chamado Moisés, que abriu mão daquilo que poderia ser de grande valor, e preferiu sofrer junto com seus irmãos, porque ele via o invisível, ele via Jesus, ele estava ligado na promessa e não quis abrir mão da promessa de Deus. Nós temos um outro personagem que é Neemias, um homem que se compadeceu pela miséria de seus compatriotas,
e se dispôs a servir a Deus na obra da reconstrução de Jerusalém, para preparar o retorno do povo de Deus do exílio da Babilônia. Eu fico impressionado porque eu vejo pessoas simples, pessoas comuns, mas que quando são tocadas por Deus, são ativadas por Deus, eles decidem a se entregar para fazer coisas impressionantes, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. E eu quero te fazer essa pergunta: você é um Moisés? Você é um Neemias? Você está disposto, quando for tocado por Deus, chamado por Deus, ativado por Deus, quer realizar coisas extraordinárias? Ou você tem medo de Deus? Você tem medo do que Deus pode fazer com você? Você tem medo de Deus atrapalhar a sua vida? Você tem medo de Deus bagunçar as suas coisas? Porque ser muito certinho, muito formatado, e quando Deus chega, Deus faz a maior bagunça. Só que a bagunça de Deus, ela é muito mais organizada do que a sua organização. Se você dispor o seu coração para servir a Deus dessa forma, eu quero dizer para você que a sua vida aqui pode de fato virar uma bagunça, mas você será digno de uma herança lá, tremenda, maravilhosa. Aqui você pode até ser chamado escória, aqui você pode até ser achincalhado, desprezado, criticado, zombado, desprezado, mas lá você será honrado. Pense nisso. Como que vale a pena? Vamos ao texto de Neemias. Neemias capítulo 1. A partir do verso 1. E nós vamos ler até o capítulo 2. Olha o tanto de Bíblia que nós vamos ler hoje. Vamos lá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha o verso seguinte: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha, que ele recebe a notícia de como estava Jerusalém, ele se posiciona: ei, é tempo de você orar pelo Brasil, é tempo de você levantar um clamor pelo Brasil, para que verdadeiramente o Senhor Yahvé, o Senhor Jesus, bote as mãos na rédea, no governo do Brasil. É tempo de você se despertar para isso. Quando você abre os noticiários, quando você lê uma notícia, quando você ouve uma notícia, e que o coração seu aperta por aquilo que está acontecendo, e você não está vendo um futuro promissor, você está vendo uma grande confusão, uma grande bagunça, é tempo de você atuar como Neemias, se posicionar, clamando a Deus, invocando a Deus, para que Deus possa se manifestar, para mudar essa estrutura de governo, para mudar essa situação em que nós estamos vivendo. Olha bem o que acontece daqui para frente. Eu vou ler de novo esse texto. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando
e orando perante o Deus dos céus. E disse, a oração dele: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Aleluia! Meu Deus, eu fico maravilhado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos aqui, igual eu acabei de dizer, e nós vemos uma notícia e tal, nós começamos a orar, e oramos assim: Deus, levanta alguém, Senhor. Igual Moisés, quando Deus chamou ele lá na sarça ardente, falou: eu vou te mandar para o Egito, para você tirar meu povo de lá. Moisés: não, Senhor, escolhe outro, mande quem o Senhor tiver que mandar, menos eu. E muitas vezes nós estamos assim: levanta quem o Senhor tiver que levantar, menos eu. Mas aqui nós temos um homem chamado Neemias. Sabe o que me atrai em Neemias, o que me admira? É que quando ele recebe a notícia, ele se põe a interceder pela nação, pelo povo. Ele se compadece da miséria dos seus compatriotas, e ele começa a chorar, ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele entra na presença de Deus com uma total humilhação em favor do povo, e ele ora a Deus. Ele não ora como qualquer um, ele ora dizendo: Senhor, eu sei do que o Senhor disse a nosso respeito, a respeito do nosso pecado, que o Senhor nos espalharia, e eu sei que nós cometemos esse tipo de pecado, sim, mas na tua palavra também está escrito que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor vai nos ajuntar de novo. E ele começa, sabia, conhecia a palavra, conhecia as escrituras, ele começa então a desenrolar aquele assunto com Deus, e ele começa então a fazer confissão pelos pecados da nação.
E ele fica muito triste com aquilo. Sabe o que ele fazia? Se você levar em consideração que a nação de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, eles estavam ali naquele cativeiro, eles estavam ali sem nada. A posição de Neemias era uma posição muito privilegiada com relação aos outros, porque Neemias, ele era copeiro do rei. Olha que posição. Ele exercia uma posição, um serviço de total confiança do rei. O rei não ia botar alguém para ser copeiro dele, para experimentar o vinho dele, em quem ele não confiava. Então ele desfrutava de uma posição muito privilegiada no governo aqui de Artaxerxes. Em outras palavras, ele não era para estar nem aí pelo que estava acontecendo em Jerusalém, porque muitas vezes, a gente estando bem, nós não estamos preocupados muito com os outros. Nós estamos olhando pelo nosso lado, nós estamos olhando pelo que nós temos, e nós queremos preservar aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos. Mas isso não aconteceu com Neemias. Ele se colocou no lugar daquele povo que estava em miséria, começou a interceder por aquele povo, e ele sentiu um abatimento de alma muito forte. E quando ele foi servir o rei, ele não conseguiu esconder a sua tristeza de alma. E o rei então pergunta para ele, a hora que o rei pergunta para ele, o que é que você tem? Ele treme todinho. Opa, fui descoberto, e agora o que eu digo? Ele não se esquivou, ele não saiu pela tangente, ele não arrumou nenhuma desculpa, irmãos. O rei era aquele que estava mantendo esse povo todo cativo. E ele lamenta então pela cidade do sepulcro dos seus pais, e diz como não estaria triste. Ainda pede para o rei, se é do agrado do rei, me envia. Isso aqui é chocante. Isso aqui é chocante. Se é do agrado do rei, me envia para reconstruir a cidade do sepulcro dos meus pais. Ele pede para ser enviado, ele pede para abrir mão, ele abre mão da posição privilegiada que ele tinha. Primeiro, assumindo um risco muito grande na presença do rei, porque o rei podia mandar cortar a cabeça dele. Segundo, o risco que ele assume, igual nós vimos aqui no decorrer da história. Se você não conhece a história de Neemias, vai ler o livro de Neemias, conta a história todinha dele. Ele foi um homem que atuou de uma forma tão maravilhosa, e Deus se agradou tanto dele, que em 52 dias ele reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém, através de uma boa administração que ele teve, sem contar a quantidade de adversário que ele tinha naquele lugar, que ele podia ter sido morto também. Ele abriu mão do conforto, porque ele era aquele que via o invisível, ele era aquele que estava vivendo não pelo que era terreno. Por quê? Porque ele considerava que servir a Deus, que servir ao seu povo, ser um instrumento nas mãos de Deus, era algo muito maior e melhor do que ele andar pelas coisas desse mundo, ele concorrer pelas coisas desse mundo. Com essa palavra eu quero despertar você a não ficar focado demais. Não que você tenha que, virar um ermitão, sei lá como é que fala o termo, e abrir mão disso e se refugiar num lugar, e não é isso. Mas o que eu quero ministrar ao seu coração é o que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos estar ligados ao reino de Deus. Nós somos cidadãos do céu, nós não devemos estar conectados demais às coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que se nós tivermos com o que comer, com o que nos vestir, nós estejamos satisfeitos. A palavra de Deus hoje na oferta era que
que Deus estava suprindo a necessidade do seu povo. Não tinha necessidade nenhuma do seu povo querer guardar para o outro dia, porque o maná era necessidade diária sendo suprida pelo Senhor. O Senhor não vai te desamparar, não vai te deixar na mão, mas o Senhor quer que você esteja conectado no reino dEle, na glória dEle, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele vai fazer para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Para você não perder o bonde. Eu quero comentar também sobre o apóstolo Paulo, né? Então, Atos capítulo 7, do verso 58 ao 60, diz assim: lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras adormeceu. E o capítulo 8, verso 1 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, aí já vem, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, olha quem era Saulo. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Que antigamente tinha uma bateria por aqui, já tem funcionou. Esse aqui está velho. Então veja bem, Paulo era um fariseu, um jovem fariseu, conforme diz aqui. A posição dele era uma posição privilegiada. Ele inclusive tinha toda a moral com os sacerdotes, com os fariseus, com a classe religiosa, né, mais elevada, com a alta classe religiosa daquela época. E ele então aqui fala que no apedrejamento de Estevão ele consentia. Se a Bíblia diz que Paulo consentia, isso significa que ele poderia interferir ou se manifestar para que aquilo não acontecesse, mas no entanto ele não fez absolutamente nada. Então aqui no capítulo 8 de Atos, nós temos aqui a história de Paulo começando de uma forma trágica, porque ele se tornou um perseguidor da igreja, certo? Atos capítulo 13, versículo 9, diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Por que eu pus esse texto aqui do capítulo 13? Porque alguns pregadores, e eu mesmo até hoje, eu pensava que o Senhor Jesus havia mudado o nome de Saulo para Paulo. Eu confesso para vocês que eu não sei de onde eu tirei isso, e isso não está escrito na Bíblia. Eu acho que eu ouvi alguém falando, pregando sobre isso, e guardei essa informação no meu coração. Só que isto não é uma verdade. O próprio Senhor Jesus, quando tem um encontro, no capítulo 9, quando ele tem um encontro com Paulo, ele chama ele de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E não tem nenhuma passagem bíblica que o Senhor Jesus muda o nome de Saulo para Paulo. Eu fui pesquisar hoje a respeito disso, porque eu queria até falar disso aqui no texto, e eu descobri que Saulo, como ele é um descendente da tribo de Benjamim, ele é uma variação do nome do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então Saul e Saulo é o mesmo nome, só com uma variaçãozinha, esse nome em hebraico. Só que Saulo
ele era chamado no grego, e assim como também chamado pelos romanos, de Paulo. Então o nome Saulo é o seu nome em hebraico, como um descendente da tribo de Benjamim. Talvez seja uma homenagem, né, ao seu antepassado, que é Saul, um nome familiar, né, de origem origem familiar. Então veja bem, Paulo, a palavra de Deus fala que ele era um homem muito estudioso. A palavra de Deus diz que ele foi criado ou educado aos pés de Gamaliel, um dos mais notáveis rabinos daquela época, um homem de uma relevância muito grande naquela época. Então Paulo, ele se tornou uma pessoa muito importante dentro daquele contexto que ele vivia. E o que acontece? Quando ele foi chamado em Atos capítulo 9, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Agora que é tremendo isso, porque quando o Senhor encontra com ele, deixa eu ir lá no texto, que eu não coloquei aqui, mas o momento aqui está pedindo, vamos lá em Atos capítulo 9, para a gente entender direitinho. Atos 9, diz assim, a partir do verso 1 aí: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha bem a posição dele, é importante que a gente entenda isso. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Verso 8: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Bem, aqui então, a partir desse momento, o Senhor Jesus manifesta a um dos discípulos que estava ali em Damasco, chamado Ananias, porque Paulo havia tido uma visão, óbvio, o Senhor Jesus deu a ele uma revelação de que um certo discípulo chamado Ananias ia orar por ele. É o que diz o texto. Então o Senhor Jesus, ele manifesta a Ananias no versículo 3, diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, presta atenção que o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor disse para Ananias: você vai orar por ele. Esse cara que persegue vocês, esse cara que prendia vocês, que levava vocês amarrado, ele vai descobrir agora o quanto custa me perseguir. Aí você vai desenrolar a história de Paulo daqui para frente, e você percebe o que aconteceu com ele e o preço altíssimo que ele pagou para pregar o Evangelho. Mas sabe com que estado de alma, de espírito ele pregava o Evangelho?
mediante a todo sofrimento e tribulação, com muita alegria e muito prazer. Por quê? Porque ele se desconectou completamente das coisas desse mundo e fez a escolha de viver somente para Deus. Por isso ele dá cá: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses capítulo 3, do verso 2 ao verso 14, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Bate no seu peito assim e fala assim: nós é que somos a circuncisão. A igreja que é a circuncisão, porque a circuncisão, a verdadeira circuncisão é a de coração. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia, olha ele dizendo, bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, no que tange aos judeus, eu ainda mais. Olha o que ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha como que ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tem uma tradução que faz assim: as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conformando, ou seja, estando conforme, morrendo juntamente com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ei, vamos repetir essa frase? Diga-se comigo: prossigo para conquistar aquilo. Cadê aqui? Perdi. Enfim, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Preste atenção, você que foi conquistado por Jesus, o Senhor Jesus, a expectativa dele é que você também se torne um conquistador para ele, amém? Um pregador da justiça, um pregador do evangelho. E na sequência ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Estou repetindo, o verso seguinte é: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele era e preferiu ser absolutamente nada, absolutamente zero, mas em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 5. Opa, isso mesmo. Vocês entenderam aí, Paulo? Então agora nós vamos, para a gente encerrar, nós vamos falar de Jesus. E Jesus então dispensa qualquer comentário, né? Tendo em vista do que ele realizou por nós, como ele abriu mão do seu reino de glória, se tornando em semelhança de homem, se tornando como nós, para nos ganhar para ele, para nos levar para ele, né? É necessário que a gente compreenda que Jesus, sendo filho de Deus, se fez filho de homem para nos fazer filhos de Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Ele, sendo o filho unigênito de Deus, se tornou o filho do homem para nos fazer então filhos de Deus. Ele teve uma identificação conosco como filhos do homem, para nos fazer ter uma identificação com ele
de filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, olha, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote para sempre. Aleluia, segundo a ordem de Melquisedeque. Filipenses 2, verso 5 ao verso de número 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então ele era um homem que subsistia como Deus. É aqui que a gente entende então que o Senhor Jesus, ele tinha, ou posso dizer que tem, duas naturezas. Ele é homem e ele é Deus. Ele é 100% homem e é 100% Deus. Amém? Olha lá: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também, aqui que é lindo, olha bem, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Até Jesus teve recompensa por causa da obediência. Aqui, esse texto, quando nós começamos a leitura, que fala que ele com clamor e lágrimas, ele suplicou, está falando de Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu creio que Deus disse para ele: sim, posso passar de você esse cálice. Mas Jesus disse: não, eu vou até o fim, porque a escolha de morrer por nós foi exclusiva dele. E porque ele fez essa opção, porque ele escolheu pagar esse alto preço por nós, ele recebeu essa glória. Olha, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. O que aconteceu aqui? Como Jesus então decidiu nos comprar com o seu sangue, Deus deu para ele então toda a humanidade. Falou: então eles são seus agora. Sabe o que eu entendo aqui? Que o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua vinda, ele recebeu uma recompensa ainda maior, uma honra ainda maior. Ele recebeu uma glória ainda maior. Eu gostaria de entender aqui, quando um filho completa a sua maioridade, que ele é emancipado pelo pai, ele recebe autoridade sobre a casa, sobre as coisas da casa. Jesus recebeu uma honra ainda muito maior. Sabe o que eu quero ver com isso aqui, queridos? É que não tem ninguém que faça a sua escolha por Deus, de honrar a Deus, de buscar a Deus, de abrir mão de alguma coisa em
favor de alguma coisa de Deus, ou das coisas de Deus, que não receba uma recompensa da parte de Deus. Todos serão recompensados. Por isso, despertem o que Deus tem para você. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Então não andem de qualquer maneira, não se deixem enganar, não se deixem iludir, não se deixem distrair pelas coisas desse mundo. Saiba que quando você tem um encontro marcado com Deus, você precisa estar de acordo com esse lugar do encontro. A reverência, o temor, a disposição do coração para a adoração, para o louvor, para o quebrantamento, para a prostração, para a submissão. Não podemos vir na igreja como religioso. Você precisa vir na igreja para receber da parte de Deus uma direção de Deus para a sua vida, receber da parte de Deus uma direção de Deus para a sua semana. O seu coração precisa estar contrito e obediente, sabendo que o Senhor é aquele que te conduz em vitória, que te leva a lugares altos, que te guarda, que te protege, que te sustenta. Que enquanto Ele estiver acampado à sua volta, enquanto os anjos dele estiverem ao seu lado, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa. Precisamos estar atentos, não podemos viver de acordo com as circunstâncias, com o movimento das coisas à nossa volta. Não, pelo contrário, o Senhor nos colocou no centro de todas as coisas, e quem está no centro comanda tudo que está em volta. O nome do Senhor Jesus na nossa boca, o nome do Senhor Jesus que nos foi dado, é uma procuração para nós exercermos a autoridade no nome dEle. É por isso que você, cheio do Espírito Santo de Deus, observa como as forças espirituais do mal tem que se submeter à autoridade, à sua autoridade, quando você usa o nome de Jesus. O inimigo não pode ficar, ele tem que sair. Entenda isso. Eles recusaram o que era aparente para viver o eterno. A nossa confiança tem que ir além do que os nossos olhos físicos podem ver. Tem que ir até ao que Deus tem preparado para nós na sua glória. A recompensa celeste, ela deve nutrir, ela deve alimentar, sustentar os nossos corações todos os dias. Esses homens, eles creram que a presença de Deus era suficiente na caminhada deles. Se Deus estava com eles, e eles precisavam fazer tudo que era possível, tudo que competia a eles, para manter a presença de Deus. No caso de Moisés, Moisés clama: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me manda aí. O Senhor disse: não, eu vou com você, porque a minha presença, ela vai te dar descanso. Olha que coisa tremenda. Eles realizaram essas coisas tremendas debaixo da direção e do poder de Deus. E nós precisamos dar passos firmes nessa direção e debaixo do poder de Deus. Não podemos ficar vacilando. Temos que caminhar nessa direção com Deus. Talvez você pode dizer assim: ah, mas eu sou fraco. A palavra de Deus diz que o poder dele sustenta você, aperfeiçoa em você ou melhor, ele sustenta você na sua fraqueza. Quando Paulo diz, ele diz para Paulo que a minha graça te basta. Saiba que a graça do Senhor te é mais do que suficiente, em nome de Jesus. Amém? A fé e a obediência tornam o invisível real. Creia que Deus, ele está presente na sua vida e que tudo vai acabar bem. Você pode crer nisso? Aleluia. Assim como eles, somos chamados para crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Você que recebeu essa palavra no seu coração,
minha oração é que o Senhor sempre esteja tocando você de uma forma muito especial, tocando a nós como igreja de uma forma muito especial, para que a gente tenha plena consciência do Deus que nós servimos. Sabe, queridos, nós não podemos andar como as pessoas do mundo andam, e às vezes nós nos encontramos no mesmo lugar que elas. A palavra de Deus diz que Deus vai fazer distinção entre aquele que serve a Deus e que não serve. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus precisa fazer distinção entre você e o outro que não serve. Mas isso precisa acontecer por causa da nossa obediência, por causa da sua obediência, por causa do nosso temor a Ele, porque Ele diz na sua palavra que Ele não pode mentir. Então eu creio que Ele não mente, que se isso não tem acontecido na nossa vida, o problema não está com Deus, o problema deve estar conosco. E em nome de Jesus eu peço a você que ore nesse sentido, para que você dê lugar no seu espírito, para que Deus tenha liberdade de falar com você, e que você possa ouvir a voz do Senhor te chamando para mudar aquilo que precisa ser mudado, para ser transformado naquilo que Ele quer transformar você. Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa noite, Pai, sensibiliza, Senhor, o nosso coração, sensibiliza, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração para sentir, os ouvidos para ouvir, os olhos para ver, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos, ó Deus, ter essa intimidade com o Senhor, essa revelação do Senhor. Não podemos andar de qualquer maneira. Nós precisamos andar e nos mover por aquilo que é eterno e não pelo que é temporal. Precisamos da sua ajuda, precisamos do teu socorro, precisamos da tua mão, Senhor, para nos guiar, para nos conduzir, para nos livrar, Senhor, do mal, para não nos deixar, Senhor, ser enredados, ser envolvidos, Senhor, com as coisas deste século, andando como qualquer mundano, andando como louco, assim como o Senhor chamou aquele homem de louco, que estava envolvido só com as coisas desse mundo. E a palavra do Senhor diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que você tem preparado para quem será? Nos tira desse lugar, Senhor. Nós precisamos remir o tempo. Remir o tempo significa, Senhor, amados, aproveitar as oportunidades. O Senhor tem nos dado oportunidades, o Senhor tem nos dado tempo para que a gente mude a nossa vida, para que a gente desperte o nosso interesse por Ele, a nossa perspectiva por Ele, o nosso envolvimento com Ele. O Senhor tem remido o tempo. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor. Eu oro, Senhor, por mim. Eu oro, Senhor, pela minha casa. Eu oro, Senhor, por estes irmãos que aqui estão. Eu oro, Senhor, pela igreja do Senhor na terra. Eu oro, Senhor, pela nossa nação. Eu oro, Senhor, pelo nosso prefeito. Eu oro, Senhor, pelo nosso presidente. Pai, nós queremos, Senhor, nesses dias dispor, Senhor, o nosso coração para buscar, para orar, para interceder, assim como Neemias. Queremos ser Neemias no nosso tempo. Queremos buscar o Senhor de todo o coração. Queremos entender o propósito do chamado. Queremos restaurar os muros de Jerusalém. Queremos restaurar os muros do Brasil. Queremos restaurar os muros de Januária. Em nome de Jesus, papai, nos levanta, Senhor. Nos levanta, Senhor, nesse tempo. Nos levanta, Senhor, nesse tempo.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai. Oh, meu Senhor. Sabe, querido, muitas vezes nós ficamos enfadados. E talvez nós pensamos, por que tanta palavra nesse sentido? Deus quer nos tirar do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de comodidade. É necessário que a gente saia desse lugar. A pastora ontem ministrava aqui falando da história do sapo.